Boa noite a todos. Eu peço desculpa se eu tossi um pouquinho, porque minha voz realmente não está muito boa, não. É com muita alegria que a gente vem aqui a essa casa e agradece essa oportunidade de estarmos aqui juntos, refletindo neste assunto, que é um assunto denso, como disse o nosso amigo ali, o Marciel, é um assunto desconfortável às vezes, que incomoda pensar sobre, né? Mas que eu gostaria de fazer um combinado com vocês, para a gente tentar levar isso com uma certa leveza, para a gente tentar, dentro das nossas possibilidades, entender que existem assuntos que são necessários. E Jesus já dizia, ou o Evangelho de maneira geral, que a quem muito foi dado, muito será pedido. A gente usar a muleta da ignorância ou do desconhecimento é muito pior. Assim como aconteceu, por exemplo, com o nosso amigo André Luiz, do livro Nosso Lar, que nós iremos conversar aqui. Então, no decorrer dessa nossa reflexão de hoje, deste domingo, a gente vai conversando com calma, tentando entender e apreender que, antes de tudo, o que a gente precisa é se acolher. Porque quando a gente se acolhe, quando a gente se perdoa, quando a gente se aceita, a gente consegue se curar de nós mesmos. E nos curando de nós mesmos, desta e das outras inúmeras vidas que a gente já viveu, a gente certamente vai conseguir evoluir. Bom, então, todo mundo ouve essa palavra e fica incomodado com ela. Na verdade, o suicídio, ele tem um direto e tem um indireto. O suicídio indireto não é somente aquele ato voluntário que a gente ouve falar por aí, desde que a gente se entende por gente, quando a gente literalmente atua sobre a nossa própria vida, exterminando a nossa existência, utilizando várias maneiras que a gente não precisa ficar aqui enumerando. Ele produz a morte instantânea. Mas em tudo que a gente fizer na vida, conscientemente, para apressar a extinção das nossas forças vitais, isso consiste num suicídio indireto. Então, deixando claro que existem dois tipos, né? Este aqui, que é o suicídio intencional, que é o ato consciente que tem um planejamento da morte com detalhes, e tem também o suicídio indireto, com hábitos e comportamentos viciosos, que lesam a nossa saúde psíquica, física, psicológica ou qualquer tipo que a gente possa ter. Mas antes da gente falar sobre isso, a gente precisa lembrar que o nosso mestre, nosso grande irmão, amigo, nosso modelo de vida, deixou claro lá no Evangelho de João, que ele veio para que a gente tivesse vida, e para que a gente tivesse vida em abundância. Então, a nossa proposta aqui, enquanto seres encarnados, é ter vida, é viver a nossa vida do jeito que a gente combinou lá naquele Ministério do Planejamento Reencarnatório. A gente não se lembra, ou lembramos quando sonhamos, quando dormimos, quando vemos uma ou outra pessoa ou situações, algum déjà vu. Mas, de qualquer maneira, nós planejamos para ter sucesso, para sermos bem-sucedidos, para conseguirmos o nosso objetivo. Então, nós vamos caminhar nessa nossa reflexão, lembrando desse recadinho maravilhoso que ele deixou para a gente. Certo, gente? Um dos comportamentos humanos que a gente vê, desde que o mundo é mundo, mas vamos falar da atualidade, porque a gente vem ouvindo dizer que estamos numa fase de transição. Fase essa que tem demorado, porque ela também não acontece num piscar de olhos. Mas essa autodestruição ou suicídio indireto, na verdade, é o comportamento de bilhões, não só milhões,
de pessoas com hábitos de vida destrutivos. E aí a gente vai ter que tentar entender, desde a má alimentação, consumo de álcool, de cigarros, de drogas lícitas e ilícitas, porque nós sabemos que o álcool, por exemplo, é uma droga lícita, e isso vai aumentando a cada dia. E as faixas etárias vão tendo contato a cada dia com mais. Quanto mais jovens estão as nossas crianças e tendo contato, porque estão vendo nos exemplos, dentro dos lares, nos ambientes onde frequentam e principalmente nas telas. Porque se uma criança de 3, 4, 5 anos senta com o pai e a mãe para assistir uma televisão onde está passando uma novela, um filme, uma série, e veem essas coisas acontecendo, sentada do lado do seu pai, da sua mãe, do seu tio, ela vai pensar que isso é normal. Ela vai pensar que pode. Por quê? O pai está ali assistindo, a mãe está ali assistindo, então pode. Então é legal, ó, bonito, então pode fazer. E por aí a gente vai recebendo inúmeras informações, inúmeros cliques que vão tendo na nossa mente de coisas que a gente de repente vai percebendo. E aí então eu, do alto dos meus 62 anos, digo, quando eu tinha 20, quando eu tinha 19, 24, 25, 26, eu não tinha essa noção de pensar nisso que eu estou acabando de dizer para vocês. Mas hoje, graças a Deus, aos meus filhos, as orientações inúmeras que a gente tem por aí, a gente tem essa noção. E cabe a nós, enquanto pais, tutores, avós, tios, orientarmos os nossos pequenos. Então, isso é a transição pela qual o nosso planeta está passando. Então, paralelo a esse suicídio direto, que é o ato de dar fim à própria vida, a gente vê as pessoas se matando diariamente por ações e por omissões. Omissões de todas as formas e ações de todas as formas. Se a gente fosse enumerar aqui, a gente ficaria até amanhã falando de tantas coisas que a gente tem tido conhecimento hoje em dia. Mas vamos lá na base do que nos interessa. Na pergunta 952 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, olha só que interessante, naquele tempo, o homem que perece, vítima do abuso de paixões, que ele sabe que deve apressar o seu fim, mas às quais ele não tem o poder de resistir, entenda-se, vícios, porque o hábito fez delas verdadeiras necessidades físicas, comete um suicídio? E a resposta bem clara, é um suicídio moral. Não compreendeis que o homem é duplamente culpado nesse caso? Porque há nele a falta de coragem e a animalidade. A falta de coragem de enfrentar e dar um basta nesse hábito que ele sabe que é nocivo e ele continua fazendo, e o esquecimento de Deus associado com a animalidade. Resposta dos Espíritos. Ou seja, naquele tempo, quando o Livro dos Espíritos foi elaborado juntamente com Kardec e todos que dele participaram. E a pergunta tem um desdobramento. É mais ou menos culpado do que aquele que tira a si mesmo a vida por desespero? Ou seja, ele está perguntando se quem comete o suicídio indireto é mais ou menos culpado do que aquele que vai lá e comete o suicídio direto. Dá um tiro no ouvido, se enforca, pula, se afoga, faz N coisas diretamente para acabar com a sua própria vida. E vejam, pasmem a resposta. É mais culpado, porque tem tempo de raciocinar sobre o seu suicídio. O que o faz instantaneamente, alguma vez, há um tipo de descaminho ligado à loucura. E o outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tem
das faltas cometidas. Vejam só, que situação que a gente se encontra. Porque nós somos feitos à imagem e à semelhança do nosso Criador. Porque nós temos em cada DNA de cada célula nossa o princípio divino. E com isso a constituição divina, ela está dentro de cada um de nós. E nós sabemos o que é certo e o que é errado. Não adianta falar, eu não sabia. Nós sentimos lá no íntimo do nosso ser. Porque a nossa essência divina, ela nos mostra aquilo que é o bem e aquilo que é o mal. Quando a gente começa a adquirir aquela consciência da nossa vida, a gente já começa a saber o certo e o errado. E com isso, não tem desculpa. Então, ficou bem claro, né, gente? Qual que é cada um, de acordo com a resposta dos espíritos para Allan Kardec. Questão 952. E se a gente está tendo já claramente essa realidade colocada como um fenômeno da nossa sociedade, que a gente anda por aí e vê em qualquer situação, cabe perguntar, nesse momento de transição que a gente está vivendo, que futuro que a gente imagina para as nossas gerações? Qual dos dois caminhos a gente vai querer trilhar, a gente vai querer encaminhar as nossas pessoinhas para carregar esse nosso planeta? Vejam só, se vai ser um futuro de morte, de um jeito ou do outro, rápido, ou se vai ser um futuro de resgate, resgatando o que for de bom e transformando este planeta efetivamente naquilo que ele veio para ser, que é um modo de vida mais saudável, mais humanístico, ou seja, um planeta de transição. E aí vocês podem me perguntar, para quem não está ainda tão enfronhado, entranhado na doutrina espírita, como que você sabe disso tudo? De onde que você tira essas informações? Gente, existem N obras. As obras do Nosso Lar, que é uma coleção de 12 livros diferentes do André Luiz, em algum trata disso. Todos. Nosso Lar, Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, Missionários da Luz, Entre a Terra e o Céu, e aí vem, todos eles falam disso. Depois a gente tem esse livrinho aqui do Richard Simonet, que é muito claro, muito interessante, tudo que você precisa saber sobre o suicídio. A gente tem o clássico, que é dificílimo, muitos têm uma relutância grande de ler, o livro Memórias de um Suicida, que foi escrito pela dona Ivone Pereira, ditado por um espírito de um escritor português conhecido como Camilo Castelo Branco, mas é um livro maravilhoso. O dia que o Rodrigo me convidou para fazer este tema, eu resolvi reler este livro e estou relendo. É um livro difícil de ser lido, mas ao mesmo tempo ele traz uma sensação muito boa de acolhimento, porque neste livro a gente toma conhecimento de que quem acolhe todos os que cometem o suicídio é Maria de Nazaré. Ela é a responsável pelo Vale dos Suicidas. Ela é quem, com todos os seus trabalhadores da Legião de Maria, acolhe e encaminha todos aqueles que estão nessa dificuldade. Aí a gente tem o Nosso Lar, tem o Céu e o Inferno. Entre vários outros, tem a Gênese, tem muitos outros. Trouxe aqui só alguns para esclarecimento. Então, eu tirei uma foto de uma parte que eu achei muito interessante do livro Memórias de um Suicida. Na segunda parte do livro, o Camilo Castelo Branco, com mais 5 colegas, todos esses cometeram o suicídio direto. Todos eles, cada um de um jeito. Ele era cego, o Camilo Castelo Branco, e não suportou essa vida e resolveu tirar a própria vida dando um tiro
no seu ouvido. E os outros amigos dele, cada um era de um jeito. Enfim, eles estavam visitando um lugar chamado manicômio, com vários médicos tutores que acompanhavam para poder eles entenderem, se inteirarem da sua situação, depois que já haviam sido recolhidos do vale, já haviam recebido todos os tratamentos necessários. E aí eles estavam andando, vendo esse manicômio, e aí o tutor descreve para eles: como, pois, quiserem esquecer mágoas e infortúnios pungentes nas libações viciosas. Libações, gente, nada mais é do que brindes, do que beber líquidos alcoólicos. E aí, no caso, eles estão vendo todos aqueles que estavam no lugar chamado manicômio caminhando como se fossem zumbis, completamente perturbados. E aí um pergunta, as quais não só pensam que quando eles fizessem uso não só de bebidas, de alcoólicos, mas de drogas também, eles iriam então relaxar, pensar que os problemas sumiriam. É o que acontece com a maioria, né? Que faz o uso. E aí deixa claro que isso tornou os suicidas 100 vezes responsáveis, pois ficais sabendo que infratores dessa ordem carregam ainda mais vultoso grau de responsabilidade do que o desgraçado que, atraiçoado pela violência de uma paixão, num momento de supremo desalento, se deixa arrebatar por um abismo. Aí vem falando dos cocainômanos, de vários outros tipos, que não é o caso da gente tratar aqui, porque todo mundo já tem essa noção. Então, nós vamos aqui relatar 2 casinhos interessantes. O primeiro é esse que todo mundo sabe, porque todo mundo leu o livro, todo mundo deve ter assistido o filme, já estamos aí com o novo segundo, Os Mensageiros, está passando na Prime Video, é Prime mesmo, né? É. E vale a pena. O André Luiz, que foi socorrido, que foi encaminhado para um local de tratamento, e o Clarencio, que foi quem pegou, levou, ele estava lá no hospital recebendo socorros, né? Já tinha conseguido respirar, já tinha conseguido se alimentar de alguma maneira, já tinha sido limpo, e o médico conhecido como Dr. Henrique de Luna chegou para ele, olhou bem, sorriu e explicou para ele: é de lamentar que você tenha vindo pelo suicídio. Enquanto Clarencio sereno, eu senti um assomo de revolta no meu íntimo, porque o André Luiz não admitia que ele havia chegado lá pelo suicídio, porque no entendimento e no conhecimento dele, como que ele poderia ter chegado lá pelo suicídio, se ele não tinha se matado? E aí então, ele fica muito bravo, ele fala: acho que o senhor está enganado, o senhor deve estar me confundindo com outro. Eu fiquei 40 dias no hospital, tive uma oclusão intestinal, passei por 2 cirurgias. Oclusão intestinal é quando o intestino fica bloqueado, paralisado. No caso dele foi por causa de câncer. E aí, o que aconteceu com ele? Ele morreu. Ou seja, ele não aceitou falar que ele havia chegado lá pelo suicídio. Aí o médico, muito serenamente, fala para ele, com aquela mesma serenidade de todos: a sua oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante, mas o seu organismo espiritual apresenta em si a história completa das suas ações praticadas no mundo. Então, gente, para quem pensa que vai chegar lá e vai se esconder atrás da porta, atrás da cortina, não tem conversa. Quem lembra da visão raio-x do super-homem? É exatamente isso que vai acontecer com a gente. O que a gente fez aqui, que estragou o nosso organismo físico
e foi para o perispiritual e chegou no espiritual, lá vai estar estampado do jeito que vocês estão me enxergando aqui. E eu vejo vocês daí. Deixou isso claro para ele. Aí ele fala, vamos ver a sua zona intestinal? E tem uma cena no filme que mostra direitinho a oclusão derivada de elementos cancerosos. Mas o que aconteceu? Vejam só, o nosso irmãozinho André Luiz, ele teve sífilis. Sífilis é uma doença venérea transmitida sexualmente. Então, pela vida desregrada na área sexual, ele adquiriu sífilis. E aí, com isso, foi só piorando a situação, chegou no câncer, e ele teve a oclusão intestinal, ficou 40 dias no hospital e morreu antes da hora prevista, que era a hora para ele morrer. E aí segue o médico tão suavemente. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Então agora nós chegamos no segundo capítulo da nossa conversa, porque até o momento a gente estava falando, né, de pôr para dentro, álcool, cigarro, droga, e aí agora do que nós estamos falando? Da nossa capacidade de nos conhecermos e nos contermos dentro do possível, de praticarmos os ensinamentos que aprendemos desde quando fomos convidados, desde a nossa primeira reencarnação. Ou seja, o André Luiz, além de ter esses hábitos que a gente acabou de constatar aqui, que ele teve essa oclusão intestinal, ele era exasperado, sombrio, mal-humorado, deseducado com muitos dos seus pacientes. E aí o que fazia? Quando ele tratava as pessoas mal, voltava tudo para ele e toda aquela energia ruim, negativa, piorava. E aí pergunta para ele, você nunca imaginou que a cólera que você tinha podia ser um manancial de força negativa para nós mesmos? Porque ele era daquela pessoa que às vezes explodia. Então vem dizendo ele, a ausência do autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, os quais muitas vezes você ofendeu sem refletir. Tudo isso fez de você um cara retrógrado e doente. Então, isso agravou o seu estado físico. Na hora que ele precisava daquelas energias boas dentro do corpo dele para suportar a oclusão intestinal, o câncer ele não tinha, porque além de tudo ele foi intolerante, mal-humorado, tratava mal as pessoas. Aí ainda vem falando do fígado e do rim dele, né, gente? Nós sabemos que o fígado é o órgão da raiva. Toda a raiva que a gente sente se instala lá no nosso fígado. E por aí afora vai. Então o singular desapontamento invadiu o coração dele. E o médico esclarece ainda que os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. Mas o meu amigo iludiu as oportunidades. Com isso, gente, deixa mais claro quando ele fala da longa tarefa que foi confiada pelos maiores da espiritualidade. E a longa tarefa do André Luiz virou o quê? Meras tentativas de trabalho que não se consumou. Vejam vocês que interessante. Ele que hoje é um espírito superior e que trouxe tantas notícias para a gente do mundo extracorpóreo. E o mais interessante, fala com ele, olha, todo o seu sistema gástrico, ele foi destruído à custa de alimentação errada, bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Para a gente refletir. Aparentemente sem importância. A sífilis te devorou, como vê o suicídio incontestável. Tudo isso aqui que a gente falou do André Luiz, gente, eu transcrevi do livro do jeito que estava escrito lá, tá? Eu acho importante para a gente entender que a gente tem esse conhecimento hoje. Não podemos falar que não sabíamos.
Então, na verdade, qual que mais mata é o suicídio indireto, onde a gente aniquila o nosso corpo através da irritação, porque a irritação, vocês sabiam que a irritação, ela causa distúrbio circulatório a ponto de constringir as nossas veias e pode causar até um infarto. Aí vem calmante, quando a pessoa faz uso excessivo em busca de tranquilidade, os alucinógenos, que nós já sabemos todos, o vício mental daquele que adora um remedinho, que chega na farmácia e compra um monte, porque acha que vai ficar doente, porque tem que tomar, aqueles melancólicos, os maledicentes, os rebeldes, inconformados com a vida. Olha que interessante, gente. Os apegados a famílias e bens terrenos passam a vida preocupados em ter, em cuidar, em não perder, em não deixar que ninguém lhe passe a perna. Eu sou mais esperto. Também são considerados suicidas. Que coisa interessante, né? Ou seja, qualquer tipo de excesso. Aí a gente vem com esse termo aqui, ó, que o André Luiz usa sempre. Nenhum quase que chega lá é completista. Quem que é completista? É aquele que saiu do departamento do planejamento reencarnatório e falou, você vai viver 80 anos desse jeito. E a pessoa desencarna nos seus 80 anos. Certinho, do jeito que foi combinado. Então fica claro para todo mundo que pouquíssimos são completistas. Pouquíssimos. Não é para ninguém ficar triste. Nós estamos aqui no planeta de provas e expiações. Vamos tentar dar um passinho a cada vez, né? Do jeito que for possível. Aí o que acontece? A gente chega na historinha, já caminhando para o final, do Belarmino Bicas. Humberto de Campos, o irmão X, conta a história do Belarmino Bicas. Ele, lá no plano espiritual, chegou para o Humberto de Campos e falou, eu queria te pedir um favor. Eu fiquei sabendo que você está ditando um monte de história, de livro. Você podia contar a minha história? Aí o Humberto de Campos olhou para ele, eles tinham acabado de fazer uma coisa muito bonita lá no plano espiritual e fala assim, nossa, posso sim, o que você gostaria que eu fizesse? Aí ele fala assim, olha, era para eu ter vivido 80 anos, mas eu desencarnei com 58 anos de idade. Eu comi 22 anos da vida que eu precisava viver só por exasperações inúteis. Eu anotei tudo depois que eu cheguei do lado de cá e cheguei a um número exorbitante. Foram 16.386 exasperações inúteis. Aí ele vem citando número por número. 1000 e tantas contrariedades na família, 900 dentro de casa, porque eu implicava com a alimentação e com a higiene, 1.600 com a esposa, porque eu divergia de opiniões com ela, com o chefe de serviço, com o neto, com o genro, com a nora, com colegas de trabalho, com amigos íntimos, vizinhos, com pessoas que me serviam, pessoas numa padaria, num supermercado, numa loja, no trânsito, com amigos de colegas, dificuldade com serviço de telefone, às vezes eu queria, não conseguia, eu batia o telefone, às vezes um pneu furava, eu chutava a porta do carro, dificuldade, às vezes eu ia num restaurante e ficava bravo com o garçom, quanta gente, quando eu comecei a ler isso aqui, gente, eu fiquei pensando quanta gente eu conheci e conheço assim. Qualquer coisinha é motivo para a pessoa sair explodindo. Para a pessoa sair perdendo a paciência. E com isso, o que aconteceu? Com o Belarmino Bicas, ele perdeu 22 anos da vida dele, morreu 22 anos antes da hora. Então ele entregou para o irmão X um papelzinho e falou, conta o meu caso para quem anda com a bobagem do azedume. Fala do perigo da zanga sistemática, da intolerância, da falta de paciência. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com melindres. Mimimi, né, que a gente fala hoje em dia. Mimimi. Pois é, gente. Aí vocês devem estar perguntando, nossa senhora, e agora, Patrícia, como é que vai ser? O que eu vou fazer, ué?
Eu estou sem solução para eu pensar como é que eu vou tocar minha vida daqui para frente. Calma um pouquinho, porque é um passinho de cada vez. A gente não pode ficar cobrando uma excelência nessa nossa autogestão. A gente está aqui encarnado, evoluindo. E aí, como é que eu vou perceber, então, se eu estou sendo um suicida inconsciente ou indireto? A gente tem que atentar para os hábitos que a gente já falou aqui todos. Mas é importante pensar sempre no equilíbrio da vida. A gente precisa entender que a pessoa regrada, equilibrada, ela está sempre ganhando. Não podemos desconectar as tomadas positivas da nossa vida. E principalmente, a gente nunca pode desistir de nós mesmos. A gente tem que seguir sempre acreditando que a gente vale a pena, que vale a pena investir na gente, que a gente merece. Então, encerrando, eu trouxe aqui uma reflexão de Emmanuel que eu achei muito bonita, quando ele deixa claro que a paz da criatura não consiste na abundância do que a gente tem, mas principalmente dos valores que a nossa alma é possuída. Em razão disso, o nosso mestre, ele veio para que a gente seja o quê? Portador da vida abundante. Não é isso que está lá em João? Então a gente devia pensar o seguinte: vamos começar a angariar aquilo que a gente vai conseguir chegar com a mão cheia lá em cima, ao invés da gente começar a acumular aquilo que a gente não consegue carregar aqui? Porque só assim a gente vai encontrar a nossa iluminação, sabendo que a gente vai envelhecer, porque maravilhosa é a primavera, mas chega o inverno. A mocidade nos permite, inclusive, fazer uso de embriagantes prazeres, mas a velhice chega. E aí o nosso fígado não aguenta, o nosso rim não aguenta, nossas cartilagens não aguentam, nossos músculos não aguentam. Quem sabe a gente começa a investir antes de chegar nessa hora de não aguentar mais, né? Porque o vaso físico, quanto mais harmonioso, mais a gente vai ser vitorioso no final. Toda manifestação de existência na Terra é um processo de transformação. Então vamos construir o nosso castelo interior, porque Jesus nos encheu da sua presença humilde, não para a gente ser possuído, mas para que a gente possa concentrar dentro de nós essas aquisições definitivas, que a gente possa entender que ele veio aqui para ligar a lâmpada do nosso coração à usina do amor de Deus, essa conexão direta, convertendo a gente em luz inextinguível, porque está lá em Salmo 8,5, porque Deus nos criou pouco menores do que os anjos, e de honras e de glórias nos coroou. Então que sejamos abençoados, iluminados, que possamos sair daqui serenos e tranquilos, com essa reflexão, sabendo que hoje temos o entendimento, o conhecimento, mas acima de tudo, a essência divina dentro de nós. Que Jesus nos abençoe.